Olá, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós teremos uma aula do nono ano de Ciências, certo? Nós iremos começar agora um processo de revisão. Nós iremos revisar algumas coisas que a gente viu durante o ano, na intenção que ela fique de forma mais fixa na sua cabeça, que você aprenda de forma mais clara, né? No caso de hoje, a gente vai revisar essas nuances de matéria e seus estados, para que a gente fique com isso bem fresco na cabeça, né? Talvez alguns de vocês já saibam e nem precisam dessa revisão, mas algumas pessoas talvez não tenham entendido isso de forma clara, tendo em vista que estamos em aulas remotas e que tirar dúvidas é um pouco mais difícil. A nossa intenção hoje é fazer isso, é tirar suas dúvidas sobre matéria e o estado da matéria, certo? Então, preste atenção nos nossos slides e a gente vai começar a nossa aula agora. Então aí, né, os estados físicos da matéria e a separação de misturas, né? Aí vocês estão vendo aí o nome química, né? Por quê? Porque quando a gente começa a falar no nono ano sobre ciências, a gente começa a entender que ciências no nono ano é uma junção de química, física e biologia, né? Então vocês já estão começando a ingressar no ensino médio e precisam compreender que não vai mais existir essa ciência, esse nome de matéria ciências, né? A gente vai destrinchar e vai transformar em 3 disciplinas: física, química e biologia. Então aí vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, né? Estado físico da matéria e suas características, né? Podemos encontrar ao nosso redor na matéria 3 estados físicos que a gente já compreende, que já conhece desde cedo, né? Que é o sólido, líquido e gasoso, né? Toda matéria é formada por uma pequena partícula e em seu estado físico depende do maior ou do menor espaço entre elas, né? Então, ou seja, da maior ou menor agregação delas. Por isso, os estados físicos podem ser chamados de estados físicos ou fases de agregação. Cada um dos estados possui características diferentes: volume, densidade, forma e etc., né? Mas podem ser alteradas pela variação de temperatura, pelo aquecimento, pelo esfriamento. Todas essas coisas podem causar na matéria, né, algumas alterações, sendo elas para facilitar a compreensão da matéria e conseguir definir os seus estados, né? Então aí a gente também entende que até no caso a pressão ela pode alterar um pouco essa matéria, né, o estado dela. Quando uma substância muda de estado, ela apenas sofre mudança de suas características macroscópicas, né? Volume, forma e etc. E microscópia, né? No caso do arranjo das partículas, né? Se ela vai estar mais afastada ou menos afastada, né? Com relação à observação, né? A água em estado gasoso é vapor e não é visível. A fumacinha ou nuvem que vemos na realidade, o vapor que, ao entrar em contato com o ar mais frio, aí, querendo ou não, ela já está voltando para o estado líquido, né? Então, quando você vê a fumacinha lá na chaleira, você vai achar que aquela fumacinha mais escura é a água. Na verdade, ela não é a água. Na verdade, ela já é uma alteração que acontece desta água no ambiente. Então aí agora a gente vai fazer aquela fase que o professor sempre diz a vocês, né? Você vai parar meu vídeo e vai escrever essa tabela, porque ela vai ser muito importante para a gente compreender um pouquinho sobre os estados, né? A gente tem aí, né, o estado quando ele é sólido, líquido e gasoso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as características, né? Quando ele está no seu estado sólido, né, ele tem forma própria, volume fixo, dificilmente sofre compressão, é difícil ser atravessado e não se move constantemente. Já no seu estado líquido, né, adquire forma de um recipiente que o contém, porque aí se ele está líquido e ele vai estar no recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado, no redondo ele vai ficar redondo, né? Ele tem volume fixo, dificilmente sofre compressão, pode ser atravessado com facilidade, né, e pode escorrer. Ele pode cair, né? Se você coloca na mão, a água ela vai escorrer. E no seu caso, quando a gente fala de gasoso, né? Ele tem a forma do recipiente,
as partículas se movem constantemente e ocupam todo o volume do recipiente, sofre compressão e expansão facilmente, né? E é atravessado com grande facilidade. Então, o que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa nessa nossa aula, vai verificar aí tudo direitinho, todas as observações, e através dessas observações você vai conseguir compreender um pouco mais sobre cada um desses estados aí da matéria, sendo ele sólido, líquido e gasoso, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as mudanças do estado físico, né? O estado físico ou estado de agregação da matéria pode ser alterado por variações em temperaturas ou pressão. Cada mudança do estado recebe o nome, né? Então a gente tem aí em roxo, né, o sólido, líquido e gasoso, e a gente vai começar a compreender o que é que acontece, né? Se ele passa do líquido para o gasoso, é vaporização. Se ele passa do gasoso para o líquido, é liquefação ou condensação. Se ele passa do sólido para o líquido, fusão. Se ele passa do líquido para o solo, condensação. Solidificação, desculpa, né? Então, é líquido, ficou sólido, solidificação. Então, se ele passa do sólido diretamente para o gasoso, a gente vai chamar de sublimação. E se ele passa do gasoso direto para o sólido, a gente vai chamar de sublimação ou ressublimação, né? A gente vai começar aí a ter esse subnome. Agora aí a gente vai entender um pouquinho, né? Diagrama de mudança do estado físico. Isso aí, o pessoal que teve aula com a gente no 7º ano aprendeu direitinho, certo? Ao aquecermos uma amostra de um sistema constituído por um início de tipo de partícula, isto é, uma substância pura, né, como água no seu estado sólido, que no caso é gelo, a gente vai notar que as temperaturas nas quais ocorrem essas mudanças de estado ao nível do mar obtém um gráfico em que a gente vai chamar de T1 início da fusão e T2 fim da fusão, T3 início da ebulição e T4 fim da ebulição, né? Então a gente vai mostrar isso a vocês no gráfico. Então olha só, né? A gente tem aí embaixo no início do nosso gráfico um processo em qual, né, a gente está com uma mistura ou uma substância sólida, né? Quando ela chegar no T1, né, que é o primeiro estágio de fusão, né, a gente vai ver que vai ficar sólido e líquido, está naquele processo que no caso o gelo está derretendo. Quando ele passa do T2 para o T3, ele já está líquido. E aí ele vai chegar aí no ponto, né, de temperatura de ebulição, né? Que é quando ele está do líquido para o gasoso. Então ele está passando pelo processo para ficar gasoso, né? E aí quando ele passa desse T4 é só o vapor. Então tipo, a água já está só o vapor. Vamos simplificar aí, né? Se partirmos do estado sólido, repetivéssemos o mesmo procedimento para um sistema formado por água e açúcar dissolvido, no caso aí seria uma mistura, obteríamos o próximo gráfico, que nesse gráfico a gente vai ter uma mistura, né? Então não é mais apenas uma substância, né? ΔT de fusão, no caso, é a variação da temperatura durante a fusão. E ΔT de ebulição é a variação da temperatura durante a ebulição, né? Então olha aí, ó, a gente vai ter agora aí, ó, essa faixa, que nessa faixa aí é quando a gente vai entender que está acontecendo, né, esse processo de variação de temperatura, né? Exatamente aí onde a gente marcou nesse tracinho, que é diferente do outro gráfico, só esse traço. Aí, ó, entre T1 e T2, a gente já vai ter aí a variação de temperatura de fusão, e ali em cima, né, em T3 e T4, a gente vai ter aí a variação de temperatura para a ebulição, né? Agora vamos para a nossa conclusão, né? Então, concluindo, né, se compararmos os gráficos, podemos observar que tanto a questão do tempo de fusão como de ebulição são constantes para a água, única partícula, ou seja, substância pura. Enquanto que para a água e açúcar dissolvidos, né,
mais de uma substância, que no caso é uma mistura, são apresentadas com uma temperatura constante, né? Então, não é o mesmo processo, aí vai ter uma constância, né? Generalizando, né, o gráfico de mudança de qualquer substância pura apresenta sempre os dois patamares, né? O gráfico de mudanças, no caso do estado de misturas, geralmente não apresenta patamares, né? Então, a gente vai entender isso. Na nossa próxima aula, no caso a próxima aula da semana que vem, a gente vai concluir isso entendendo que para esse diagrama que a gente acabou de ver, né, teremos algumas exceções. Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar essas exceções e vamos trabalhar também a separação de misturas, né? Então, voltando aqui para mim, a nossa revisão de hoje era basicamente matéria e o estado da matéria. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com esses gráficos, compreendendo que existem algumas exceções, né? Aí, nessa variação de temperatura, vai ter algumas exceções e a gente vai trabalhar elas na próxima aula. E também vamos trabalhar aí com separação de misturas, que é para a gente concluir toda essa revisão sobre matéria, estado da matéria, separação da matéria, misturas, o que é composto, o que é simples. Tudo isso a gente vai trabalhar na nossa revisão, que será muito bem utilizada para você que será aprovado e estudará no primeiro ano em Química. Então, você já vai entrar em Química aí com bom embasamento de mistura e de matéria, certo? Então, fiquem bem, todos em casa, e a gente vai se ver para completar a nossa revisão na nossa próxima aula. Então, é isso. Tchau e até lá!